eu escrevi, eu não sei expor atual e tá? Vou falar o que eu escrevi. O tema que eu coloquei é qual é o nosso limite? Se encontra lá em 1 João 2, 15 e 16. A introdução eu coloquei assim: quando falamos sobre limites que Deus estabelece em nossas vidas, devemos procurar o porquê o Senhor o faz. Sendo assim, vamos entender o seu propósito em nossa visão referente a Deus, que será mais ampla. Aí em João 2, 15, 16 diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Como eu falei, está em 1 João 2, 15 e 16. Aí vem a segunda parte. Quando a palavra de Deus nos orienta a amar o mundo, a não amar o mundo, significa que existem limites que devemos respeitar para a nossa própria proteção aqui nesta terra. E o limite que Deus estabelece para os seus filhos é o que a sua palavra declara, ou seja, a palavra é o limite que devemos respeitar. Então, em tudo que nós vivemos, nós devemos procurar andar dentro da palavra. A palavra é o nosso guia, é o nosso guia. Uma única coisa que eu posso falar aqui, que eu estou lembrando. Quando nos entregamos a Cristo, não é possível viver em harmonia com as práticas da iniquidade desse mundo, pois quem assim vive é como um traidor. Segundo a palavra de Deus. Se a gente vive aqui na igreja, mas lá fora a gente faz outras coisas que não agradam a Deus, a gente está sendo um traidor. A gente não está sendo uma pessoa certa para a igreja. Eu sei que nós, como cristãos, eu estou me incluindo porque agora eu estou aprendendo um pouco da palavra, mas porque antes eu só ouvia. Eu só ouvia e não praticava. Eu era muito nervosa, eu sou nervosa, mas eu era o extremo. Aí eu não praticava a palavra, eu só ouvia. E esse ponto me pegou, porque a gente tem que ser uma coisa só aqui e lá fora ser a mesma coisa. Aí diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. A gente não deve ficar olhando para trás, olhando para o que as pessoas falam, para as pessoas fazem. O que está lá fora não nos interessa mais. A gente tem que estar com a nossa missão centrada em Cristo. Sempre em Cristo, sempre na palavra. O que a palavra diz para a gente? O que a palavra nos ensina? Né? Porque tem muita gente que fala: isso não tem problema, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente tem que fazer o que Deus quer. A gente tem que seguir a linha em que Deus programa para a gente. Deus, ele escolhe, né? Como tem o vaso oleiro, eu li muito sobre o vaso oleiro. Deus, ele tem vários tipos de barro. Não tem só um barro só. Um tipo de barro tem mais de 200 tipos de barro. Tem barro que ele é próprio para fazer o vaso. Tem barro que ele vem com areia. E Deus pega, a gente amassa, a gente sofre muito quando a gente está na palavra de Deus. Ele escolhe, ele tira os ciscos, ele limpa
até a gente chegar na perfeição que Deus quer da gente, a gente passa por muitos problemas, mas a gente tem que estar olhando para o alto, como diz o Salmo 121, né? Olhei para o alto, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhar sempre em direção à palavra de Deus. Então, é isso. Então, como eu falei, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Em Gálatas 5:1, isso, em Gálatas 5:1. Agora, Cristo nos garantiu a liberdade na cruz. Quando ele foi para a cruz, ele se expôs por nossos pecados, né? Ele se deu, se entregou por nossos pecados. Ele fez ele não mediu esforços para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos viver a vida que foi escolhida para nós. Então, Cristo nos garantiu a liberdade na cruz, pois éramos condenados nesse mundo e nos deu a escolha de viver uma vida em santidade aqui nessa terra para nos manter livres das ciladas do diabo. E a conclusão disso que eu falei é que Deus não nos criou escravos, mas o inimigo faz isso com todos os que vivem sua vida na prática da iniquidade. E quando a palavra nos estabelece limite, é para a nossa proteção. Afinal, o Senhor nos amou e nos fez livres em Cristo. E é isso. Amém. Amém. Para quem não é legal, Quando aprendeu, gostoso, o sermão, a pessoa, naquele momento de início lá, muita timidez, mas quando desenvolver a palavra, vai ali falando, você é usado pelo Espírito Santo, por Deus. É Deus que nos usa. Então devemos somente confiar. Foi bênção, tá, minha irmã? Tá? Deus abençoe. Você é bom, Foi maravilhoso. você é bom para desse tamanho. A irmã classificou ele como o quê? Qual é o nosso limite? Não, Tema. textual, temático ou expositivo?